Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, como é bom essa saudação recíproca. Muito obrigado aos que nos visitam. Fortíssimo abraço nos internautas que interagem conosco. É com grande alegria que uma vez mais trazemos uma palavra dominical, cuja temática já está posta. A temática é aliança eterna. Aliança eterna é a temática dominical, então recepcione no seu coração internauta, visitante, igreja. Vamos então trabalhar esse tema maravilhoso para a glória do Senhor. Eu quero iniciar abrindo e lendo, e se vocês quiserem poderão acompanhar, e nós vamos então ler Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículos de 23 até ao 25. Uma leitura bem simples, bem inteligível para a amada Igreja do Senhor. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Te bendizemos e te exaltamos, Deus vivo, porque és magnífico, maravilhosamente excelso, Deus glorioso, poderoso, a tal ponto que te reúnes conosco. O Senhor se reúne, está aqui a partir de duas pessoas reunidas, além de habitar em nós, além de esse reino glorioso dele habitar naqueles que o adoram. Obrigado pela tua presença, pelos 5 minutos de oração, pela linda e maravilhosa ministração, pelos lindos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos também, como já o fizeste com o teu ministério de louvor, para que possamos trazer aquilo que está no teu coração, para que possamos recepcionar essa palavra e colocá-la em nosso coração. Toca no internauta, no visitante, a tua igreja que já é muito amada e conhecida tua. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos. Vamos então colocar nessa introdução algo importante. Eu vou lendo e vou parando. No Êxodo 2, 23 ao 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam, e o seu clamor subiu a Deus. Vamos por etapas. Decorridos muitos dias, o que Deus quer destacar aqui é que aquela geração abençoadíssima por José, aquela geração maravilhosa passara e um novo rei assumiu, e os filhos de Israel gemiam, e o seu clamor subiu a Deus. Muito bem, aqui nós temos uma figura maravilhosa, aqui nós temos uma analogia espiritual, aqui nós temos um campo teológico riquíssimo de Deus, pela sua simplicidade, pela sua humildade. Então, olha lá, filhos de Israel gemiam e o seu clamor subiu a Deus. O que significa isso? Alguém leigo, alguém incrédulo, alguém ímpio, pensa assim, poxa, será que o clamor foi tão forte que a dissonância, a sonoridade dele perpassou os espaços siderais, e atingiu o ouvido de Deus? Não, amados. A palavra aí subir significa, sem pegar original nada, é simples, basta que preguemos a palavra como ela é. Quando o clamor do povo hebreu, quando o clamor do povo de Israel despreendeu-se, liberou-se das cebolas do Egito, das grandes benesses que eles, ao serem escravizados, comiam para darem força de trabalho aos egípcios. Então, enquanto eles estavam na dúvida do que pedir, do que clamar, do que fazer, eles trabalhavam oscilando entre servir como escravo e comer bem, apanhar,
pegar jornadas exaustivas de trabalho e, ao mesmo tempo, desfrutar do que era a eles servido no Egito. Mas, enquanto isso acontecia, esse louvor, ou perdão, melhor dizendo, esse clamor, descia. O que é descer? Não atingia o coração de Deus. Deus nunca foi surdo. Ele nunca teve problema oftalmo, ele é um Deus que ouve tudo, vê tudo. Mas enquanto o clamor deles não se despreendia da dúvida, quero ser liberto ou não, quero sair da síndrome da escravidão ou não, esse clamor não subia, não atingia o coração de Deus. Quando, porém, o Senhor diz aqui, decorridos muitos dias, e morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam, aí vem o gemido, e o seu clamor subiu a Deus. Olha que coisa linda, subiu. O que é isso? De tão sincero, de tão contrito, de tão intenso, o Deus vivo entendeu, percebeu e captou que agora aquele povo estava clamando de todo o seu coração. Serei achado de vós quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o clamor subiu, porque foi um clamor sincero, contrito, intenso, de grande sofrimento, e isso toca, e isso faz com que Deus se mova em prol daqueles que estão clamando, não para baixo, não com dúvidas, mas dizendo: Senhor, salva-nos, porque não mais suportamos. Então, nesse momento, esse clamor subiu. E Deus, por ser um Deus maravilhosamente benigno, queria exatamente corações contritos, pessoas que o buscassem de todo o seu coração. Então Deus percebeu, captou e entendeu que aquele clamor vinha do fundo do coração. Era um clamor sincero, quero repetir, contrito, intenso e que vinha do coração. Então Deus imediatamente sentiu esse clamor subindo, não em termos de equidistância, não em termos sonoros, mas em termos de contrição, de rendição. Eles estavam no coração dizendo: não aguentamos mais. É claro que lá na frente, vocês vão lembrar, eles vão dar uma recaída, estarão livres e vão tentar clamar de novo pelo o que era oferecido no Egito. Aqui não é o caso, Deus ouviu, porque esse clamor subiu. Continuando, o Senhor diz assim: Deus, ouvindo Deus o seu gemido, gemido de seu povo, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Outra coisa, ouvindo Deus. Outra força de expressão, outra figura. Já falamos, Deus não tinha problema de audição, ele sempre ouviu o que vinha sincero e não sinceramente. Tem um detalhe: tudo que é insincero, tudo que era de baixa visão, Deus não. Eu vos ouvirei quando o vosso clamor for do coração. Então ele ouviu. Então vamos lá. Ouvindo Deus o seu clamor, o clamor de seu povo, o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Epa, alto lá. Deus algum dia sofreu de amnésia? Deus algum dia teve problemas de memória? Não, queridos. Lembrar aí é trazer à tona aquilo que está no coração. Então Deus, primeiro, quando o clamor subiu, quando o gemido foi sincero, ele imediatamente ouviu. Segundo, lembrou-se, porque foi tão contrita, o gemido foi tão contrito, foi tão significativo, foi tão sincero, que Deus, sim, agora, isso que está no meu coração, a aliança que jamais ele esquece um segundo sequer. Não esquece hoje, irmãos, imagine aquele momento. Ele então diz agora: eu trago a memória para executar a aliança que eu fiz com Abraão,
Isaque e Jacó. Então essa aliança sempre existiu, nunca dela Deus se esqueceu, mas ele sabia, e diz o texto final, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Mais uma vez, lembrar, ouvir e trazer à memória são figuras, porque Deus age dessa forma. Ouviu quando o clamor foi sincero. Quando o clamor foi sincero, subiu a Deus. Quando subiu a Deus e Deus ouviu, ele trouxe a memória. Não é que ele tinha amnésia, ele trouxe a memória, a aliança eterna que ele preconizara, que ele firmara com o povo de Israel. Por isso, Deus em nenhum momento tem fragilidades humanas, mas ele é um Deus que quer ser buscado por aqueles que o amam, por aqueles que o adoram, por aqueles que o buscam de todo o coração. Amém, amados? Nessa noite, então, nós damos continuidade e vamos lendo Salmos 25:14, muito conhecido da amada igreja. Salmos 25:14, algumas pessoas conhecem de cor, simples. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Oh, que coisa linda! Quantos aqui gostam, gostariam ou querem? E os que já têm, querem mais ainda intimidade com Deus. Irmãos, a intimidade de Deus é para aqueles que o temem. A esses que o temem, a esses que o amam, a esses que o adoram. Aqui o verbo temer significa amar, reverenciar, respeitar, adorar. A intimidade do Senhor é para os que o temem, não é pavor, não é ter medo, não, irmãos. É ter reverência, respeito, honra, para adorar, para amar, para louvar, para cultuar. É isso que Deus está falando. Então ele fala, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais os que o temem, ele dará a conhecer a sua aliança. Eita glória! Quantos aqui podem, no seu coração, entender que possuem uma intimidade tão real com Deus, que jamais esquecem da aliança eterna dele? Amém? A esses o Senhor dá a conhecer a sua aliança. Que coisa linda! Aliança, palavra maravilhosa, concerto, pacto, juramento, aliança. A aliança, nós sabemos que ele fez com Noé, ele fez com Abraão e Isaque, e ele estendeu essa aliança até os nossos dias, para nós que o adoramos. E quantos lembram qual é o formato da aliança? Exatamente, o olhar de vocês é da mais alta. Isso, convicção. A Ed falou uma coisa simples, sem fim. Ela é circunférica, ela não tem começo, meio e fim, ela é um concerto. No casamento, ela mostra que ela é circunférica, a forma circunférica, porque em que pesem lutas, erros, falhas. Quando nós falamos, amados, de erros e falhas, não estamos falando de pecado. Há pessoas que confundem. Erro e falha não são pecados. E quando isso acontece, mesmo em que pesem circunstâncias, intempéries, a aliança do Senhor permanece intacta, processual, em movimento. Ele não para de trazer à memória a aliança que ele tem contigo. E até no casamento, o profeta Isaías diz: eu sou o vosso esposo. E ele nos tomará da terra, porque ele casou conosco. Ele fez uma aliança eterna conosco. Quantos aqui tem por marido o Senhor? Tem machão que, meu Deus, não, irmão, essa visão de esposa espiritual. O Senhor não tem sexo, o Senhor é espírito, e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Quem é que é noiva? Tem homem que não sou noiva, não é. Se não for, não sobe.
Amém? Irmão, quando eu falo que tem homem, é força de expressão, amém? Quando eu falo que tem homem, não é na igreja. Quem sabe o internauta aí que está nos ouvindo, o cara ficou com vergonha, foi lá para a geladeira tirar as broncas. Não? Irmão, quem não é noiva não subirá. Amém? Quem aqui tem como esposo o Senhor? Oh, glória! Esse povo é maravilhoso. É um grito maioral de mulheres. É muito lindo. Amém! Mas os homens também dessa igreja, viu, internauta, são uma bênção. Eles são em menor número, mas são uma bênção. Muito bem. Então a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Temer, você lembra, não é ter medo. Temer, você lembra, não é ter pavor, fobia. Temer é respeitar, reverenciar, adorar, amar. Existe uma referência também que eu quero passar para os amados irmãos. Nós vamos nos lembrar de um momento significativo, de um momento maravilhoso, que se encontra em Gênesis, no livro do Gênesis, capítulo 26, de 26 ao 29. Quantos lembram quando eu tomei água na jarra? A sede era tão intensa que eu esqueci o copo e peguei a jarra. Quantos tem aí? Gênesis 26. Eu vou ler de 26 a 29. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Abusate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Pois me odeias e me expulsastes do vosso meio? Pergunta de Isaque: por que viestes? Me odeiam? Me expulsaram do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então, olha que coisa linda. Então dissemos: haja agora juramento. O que é juramento? Aliança, concerto. Haja agora juramento entre nós e ti. E façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Queridos, nós que somos seguidores, nós que somos descendentes da bênção de Abraão, que encheu toda a terra, todos os povos e nações. Quantos aqui fazem parte da aliança abraâmica? Glória a Deus. Nós somos abençoados e alcançados. Então Isaac estava lá em Gerar, atenção, em Gerar, estava lá ao sul de Beersheba, que na palavra portuguesa é Beersheba no original, estava lá e preste bem atenção, sul de Gaza e de Beersheba era uma cidade distrital dos filisteus. O que? Gerar. Quem era Abimeleque? Não é preciso que você fale, tá, amado? Não é para testar a igreja, não, é força de expressão. Quem se lembra do famoso Abimeleque? Rei de Gerar, sul de Gaza e Beersheba. O camarada que deitava e rolava nessa cidade distrital Gerar, quem era ele? Fora aquele que quando olhou para Sara, enlouqueceu. Não perguntou dela se ela era casada, não quis saber quem era ela. Ele achou Sara tão linda que ele disse aos seus oficiais, ela estava em Gerar com Abraão: pegue essa mulher e leva para o meu harém. E levaram Sara para o harém. E é claro que a partir daí Abimeleque ficou sonhando com o momento em que ele pudesse chamar e iria Sara para possuí-la. E ela era tão linda, tão formosa, que ele ficou não só com 2, até com estepe. Caiu tudo. Ele ficou arrasado, de perdido. Arriado, né? O meu amor está falando arriado. Se arriou, meu irmão. E nesse momento, preste bem atenção, Abraão estava lá, mas olha Deus. Deus, vendo que Abraão não fora consultado,
que Sara não consentira, ela foi chamada, e ai dela que rejeitasse. Ela não podia clamar, ela não tinha esse direito, e ela foi lá em Gerar, levada para o harém de Abimeleque. Deus vai e dá um sonho terrível para esse camarada, que ao acordar, disse, por favor, tirem essa mulher do meu harém, porque não tem para mim. Eu estou realmente agora não arriado, eu estou lascado. Ela tem um marido, e o marido dela é ungido de Deus. Pelo amor de Deus, tira essa mulher daí. Fora e foi esse Abimeleque, que agora, vendo Isaac e reconhecendo que ele era filho do descendente, e como descendente, ele falou, olha, meu irmão, por favor, você é nosso amigo, você é uma bênção, você é abençoado de Deus, e nesse momento, em Gênesis 26 a 29, ele diz, jura que não nos farás mal? Como também não te havemos tocado, e como te fizeram somente o bem, te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Ele fez uma aliança com Isaac, por saber que Isaac era do Senhor. Por isso que ele falou, vimos claramente que o Senhor é contigo. Oh, glória a Deus. Quantos aqui, irmão, por sua vida, tão abençoada, tão rendida, por sermos falhos, sim, frágeis às vezes, mas somos de Deus, temos sobre nós uma aliança perpétua. Quantos sonhos Deus dá a nosso respeito, aos que nos perseguem, aos que nos querem fazer mal. Quanta perturbação Deus causa a esse povo que quer te fazer mal. Então, às vezes, a gente nem lembra, como seres humanos que somos também, nós não lembramos dessa aliança que o nosso esposo, o nosso noivo, tem para conosco. Ele zela e vela por nós. Sobre a tua vida não vale encantamento maldito, tá, irmão? Porque existe encantamento santo. Não existe encantamento. Sobre a tua vida está a aliança do Senhor. Nessa noite, amados do Senhor, a aliança, repita, é concerto, é pacto, é juramento, é uma maravilhosa bênção do Senhor para as nossas vidas. Agora eu vou, com a amada igreja, temos tempo, a Hebreus meia dúzia. Hebreus meia dúzia. De 17 a 19, depois eu salto um pouquinho até o 20. Esse texto é interessante, de Hebreus meia dúzia, de 17 ao 20. Eu vou ler bem compassadamente. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, seguro e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lá em Melquisedeque, ele já era o teu, meu, nosso supremo pastor, sumo sacerdote, essa ordem que não vai parar nunca, essa é a aliança perpétua. Deus querendo mostrar com maior eficácia o seu propósito, a sua aliança, se interpôs à sua igreja com juramento, para mostrar a imutabilidade do seu amor, da sua palavra que é fiel, e nos fez o juramento que nós estávamos prontos, e já estávamos
caminhando para o refúgio? Quantos estão aqui caminhando para o refúgio? Quantos aqui sabem, devem saber e têm que saber que vão ser arrebatados? Então nós estamos caminhando para o nosso refúgio. E o nosso Cristo penetrou além do véu, é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. No livro do profeta Isaías 59, 21, diz assim, Isaías 59, 21, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem, olha que coisa linda, nem da de teus filhos, nem da vida dos teus filhos e dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Aplauda, você está aí, oh glória! O Espírito que ele colocou sobre Isaías está sobre nós. O Espírito que ele falou sobre o profeta e para o profeta está sobre nós. Oh, glórias! Que bênção! E também, que coisa linda aqui, em Romanos 11, de 26 a 27. Romanos 11, de 26 a 27. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então ele vai salvar Israel depois que ele nos arrebatar. Como nação, como Estado, ele já salvou muitos judeus e continua salvando, mas ele vai salvar naquele momento, quando Jesus falou, vocês não mais me verão até que venhais a gritar, a dizer, a clamar, bendito que vem em nome do Senhor. Então eles serão salvos já no final da grande tribulação, por isso está escrito, e assim todo Israel será salvo toda, no livro, ou na carta aos Romanos, ele esclarece que é o remanescente, todo aquele que está com o Senhor, como está escrito, virá de Sião, o libertador, ele apartará de Jacó, que é Israel, as impiedades, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Ele tem aliança conosco. Ele tem aliança com Israel, ele tem aliança com o seu povo, igreja. Ele é Senhor, ele tem aliança com os descendentes de Ismael. Por isso que ele disse, por que Agar? Por que choras? Ouvi o clamor do menino e abençoarei por onde quer que ele vá. O Senhor tem alianças e são imutáveis. Tem promessas e elas são imutáveis. Glórias ao Senhor. E nós também vamos ver algo lindo em Hebreus meia dúzia, de 17 a 18. Não, já lemos agorinha, e acrescentei até o 20. Para concluirmos, estamos diante de uma rota de conclusão, eu ia ler de novo o que já li agorinha. Então vamos lá, meus amados, Salmos 50, verso 5. Quantos aqui amam congregar? É claro que quando é necessário, quando podem, quando tem tempo propício para isso, claro, amados. Trabalho, enfermidade, nós sabemos os casos que nos isentam. Salmos 55. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Congregai, olha que coisa linda, congregai os meus separados, congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício de louvor, sacrifício de adoração. Quantos nesta noite, para estarem aqui, tiveram que fazer algum sacrifício? Com certeza, mas é um sacrifício que não é penoso, é um sacrifício que não é sanguinário, é um sacrifício que liberta, que faz com que sejamos adoradores
porque ele diz: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança. Quantos aqui fizeram aliança com Deus? Quantos aqui são aliançados com o Senhor? Quantos aqui são noivas do Senhor? Quantos aqui são esposas do Senhor? Ele diz: congregai, congregai, aplauda o rei. Te bendizemos, Deus bendito e glorioso, por essa linda igreja, por todos nós que somos membros do teu corpo, membros do teu corpo. A liderança, Pai, ganhará as bênçãos, a glória, os beneplácitos de que advirão da tua igreja, e a igreja também será abençoada pelas bênçãos da tua liderança. Muito obrigado, e teu ministério agora, aguerrido, maravilhoso, lutador, vitorioso, suba, para que juntos possamos adorar-te na beleza da tua santidade. Glórias a Deus.